Você sabe como funciona o trabalho do terapeuta em terapia de casais? Eu sou a Rose Guedes, aqui do Instituto Fluir, e estou aqui para falar desse tema. O trabalho do terapeuta na terapia de casal, primeiramente, é identificar em que fase aquele problema do casal está. Né? Para a gente trabalhar, a gente chama que tem 3 fases de prevenção para a relação, que é a fase primária, secundária e terciária. Eu já tenho um vídeo no canal aqui que fala sobre se terapia de casal funciona. Vai estar o link aqui embaixo e aí vocês podem clicar lá para entender um pouco melhor. Aqui eu vou trazer o tema de quais os passos que a gente trabalha na terapia de casal depois que a gente já identificou quais das fases o casal está. Dentro da terapia de casal, é sempre importante no primeiro momento a gente resgatar os motivos pelo qual o casal se casou, ou namorou, começou o namoro, porque às vezes exatamente o motivo que eles começaram é hoje um motivo de briga, né? Então, a gente chama que a gente faz uma descoberta guiada, né? A partir de questionamentos, que são questionamentos socráticos, né? A gente pergunta socraticamente questões relacionadas a o que fez aquele casal ficar junto. O que você gostou, o que você não gostou. Quando vocês começaram a namorar, se pediu para namorar, se pediu em namoro, se não pediu. Se já são casados, como foi o pedido de casamento. Quando a gente faz essa descoberta guiada e o questionamento socrático, a gente começa a ativar no casal a história que fez com que eles se conectassem. E a ideia disso é que eles consigam novamente ativar essas memórias e essas lembranças. E para isso a gente usa, né, essa técnica, usa também quiz, né, perguntas e respostas, né, tipo coisas específicas, né, que o terapeuta identifica naquele casal que funciona, né? Qual o filme preferido, qual a comida preferida, qual a viagem preferida, né? Então a gente levanta essas necessidades e tenta entender como um conhece o outro, né? E apresenta para o casal as emoções, porque muitas vezes os casais não sabem lidar com as próprias emoções, muito menos com as emoções do parceiro, e tendem a esperar mais do parceiro do que fazer, né? Então a gente faz a psicoeducação sobre emoções, né? O que elas são, em que momento elas são importantes de serem colocadas, porque uma emoção ela sempre acontece, mas nem sempre é para a gente expor e nem sempre é para a gente guardar. E a gente coloca isso em perspectiva, em situações, para que o casal entenda que ele precisa se comunicar de uma forma clara, né? Que tudo pode ser dito, desde que seja dito de forma empática, né? Então, o casal tem muito medo de falar para não magoar, mas quando ele guarda muito, ele vai lá e fala tudo que ele não deveria. E aí magoa de verdade, e aí fere a pessoa, e aí as relações ficam cada vez mais enfraquecidas. Aí um começa a pensar, não é isso que eu quero para minha relação, não é isso que eu pensei sobre casamento. E aí a gente vai, a partir dessas técnicas, buscando outros recursos. Um outro recurso para uma situação dessa é a técnica de resolução de problemas. A gente pega os problemas que mais aparecem e traz possíveis cognições para a resolução desse problema, questionando o casal, né? Por exemplo, a gente quer fazer uma viagem para a Europa no ano que vem. Tá, ok, isso é um plano. É um plano dos dois? A gente questiona socraticamente, é um plano dos dois ou é um plano de um? Aí, às vezes, o casal vai dizer, 70% meu, 30% dela, ou 50% de cada. A gente vai dividir isso em percentual também. Quando isso é a resolução de problemas, a gente vai começar a pensar todas as partes que essa viagem vai precisar. Questões financeiras, questões de férias, se tem filhos, com quem os filhos vão ficar, se os filhos vão ir ou não ir, né? Quais são os passeios que vão fazer, quanto financeiramente vai ter que desprender. Então a gente faz um planejamento para isso. E aí decide se essa viagem vai dar para ser no ano que vem, quando é o planejado, ou se vai ter que esperar um pouco mais, ou se vai ter que fazer uma viagem para mais próximo. Essa ideia de resolução de problemas, essa técnica, ela é importantíssima, porque às vezes as pessoas não têm esse hábito de planejar as coisas, e aí acontece um desalinhamento de expectativa. Uma outra coisa que a gente sempre, um tema importante na terapia de casal, é alinhar as expectativas em relação à vida de forma geral. Quando um casal está no começo da relação, né,
eles não param para pensar, né, que existem coisas que precisam ser pensadas. Ter filhos, não ter filhos, ter animal, não ter animal, ter empregada, não ter empregada, quem vai limpar isso, quem vai limpar aquilo, qual que vai ser a divisão, quem vai cozinhar, quem não vai cozinhar. Então, o alinhamento das expectativas é importante, porque essas expectativas estão atreladas à crença individual de cada um. Então, pode ser que eu como esposa, pense que quem vai prover a casa é o meu marido, porque isso está dentro da minha crença. Pode ser que ele pense ao contrário disso. Ou pode ser que ele pense que, como eu sou a mulher, eu vou ser responsável pela casa. E talvez isso não está na minha expectativa. Então, é importante que a gente alinhe essas expectativas diárias também. Às vezes as pessoas fazem planos grandes e esquecem que os planos diários são o que mais dá conflito, né? Dificilmente alguém termina uma relação numa viagem. As pessoas terminam a relação no cotidiano da vida. Eu trabalho também na terapia de casal um livro que a gente é conhecido como As 5 Linguagens do Amor. Eu motivo, né, isso mais para o final da terapia, depois que a gente já passou para o processo de resolução de problema, identificação do problema, quais são as demandas, depois que alinhou as expectativas, eu motivo eles a descobrirem qual é a linguagem do amor um do outro. Até porque se eu uso essa técnica no começo, às vezes eles não estão preparados para ter essa sensibilidade em relação a entender o contexto. Essas 5 linguagens do amor, elas comportam alguns temas, né, que é tempo de qualidade, presente, ato de serviço, palavras de afirmação e toque físico. Esses 5 componentes, eles descrevem determinados comportamentos que dizem para a pessoa que ela é amada, né? Por exemplo, né, tempo de qualidade. As pessoas às vezes confundem também o que é tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade não é eu sentar no sofá com meu marido para assistir o futebol e pegar a trouxa de roupa para dobrar. Eu não estou com ele, eu estou dobrando a roupa para estar com ele. O tempo de qualidade é realmente separar um tempo para ficar junto, conversar. Pode até ser assistir o jogo, pode até ser assistir um filme, mas é realmente estar dedicado àquele momento. O toque físico é o tipo de pessoa que realmente gosta de beijar, gosta de abraçar, gosta de fazer brincadeira, passar a mão e tudo mais. São pessoas que precisam disso. Tem a forma como eu sinto amor e tem a forma como eu gosto de sentir amor e tem a forma como eu dou amor. Então, a gente tem que identificar essas 2 linguagens. Cada pessoa pode ter até todos os tipos, mas sempre tem uma que ressalta mais. O presente mesmo, né? Aquele perfil da pessoa que gosta de ser surpreendida com o presente, né? Com surpresa, né? Então, tem pessoas que têm no aniversário que ganhar e tem que ser surpresa, né? E às vezes o parceiro não sabe disso. Então, são pequenos comportamentos, né? Limitados a esses 5 pontos que esse autor coloca no livro, que são importantes de prestar atenção. E eles são comuns aos casais, né? Então, por isso que ele compôs esse livro, né? Escreveu esse livro com esses 5 comportamentos que mais aproximam as pessoas. E se eu sei qual é a forma como o meu parceiro se sente amado, o meu papel é encher o potinho dele de amor, né? Se é ato de serviço, se é tempo de qualidade, se é toque físico, se é presente, eu preciso criar em mim a motivação para incentivar isso. E ao contrário também, porque casamento é dedicação, é abrir mão de coisas que às vezes a gente vai ter que abrir. O que eu percebo muito é que os casais não querem se comprometer com o casamento. Eles querem casar, mas não querem se comprometer. E casamento é compromisso. Outro dia até perguntei para um casal o que era intimidade, que um dos temas era o que é ter intimidade. Porque é um contexto grande, porque as pessoas hoje, ok, ir no banheiro sozinha é intimidade? É. Fechar a porta é intimidade? É. Ter a senha do celular, o parceiro ter a senha do celular é intimidade? É. Poder sair com os amigos individualmente é intimidade? É. Mas tudo isso vai ter que ter uma conversa para ter um peso, porque de repente são questões que para um é claro e para outro não é. E para um é importante e para o outro não é. E para o outro não está nem aí e cederia àquela outra questão. Então, é importante a comunicação em relação a essas situações. Eu quis trazer esse tema, né, justamente para a gente entender como funciona a terapia, né, de casal, não só na visão
para os pacientes, mas também para os terapeutas entenderem isso. Assiste o vídeo inteiro, segue a gente aqui no canal do YouTube, dá um sininho que sempre vão ter vídeos novos no canal. Até mais!